O que é esse pipe aqui? O que isso quer dizer? Isso aqui nada mais é do que eu estou compondo funções. Ele simplesmente pega o valor anterior e passa como argumento para a função seguinte como o primeiro elemento. Mas isso me impede de passar outros argumentos? Não impede de passar outros argumentos. Aqui eu estou passando name e João, que é o segundo argumento aqui, e o terceiro argumento. Vamos ver aqui, ó, functional hello. Olha só, eu comecei com um mapa. Vamos voltar aqui, ó. Comecei com o mapa name Rafael, age 27. Passei para a função putMap, nome João, e dei um IOInspect. Então, ó, nome João. Depois mudei a idade, depois deletei o nome. Isso aqui é a composição de funções através do pipe operator, que é uma forma muito elegante do Elixir de compor funções. Fala Dev! Eu sou Rafa Camarda e esse é mais um vídeo do Code Drops aqui no canal da Rocket City. Estou muito feliz de estar aqui com você em mais um vídeo para a gente explorar esse mundo vasto da programação funcional do Elixir e também do Phoenix. Até falando um pouco mais de Phoenix, Elixir e programação funcional, eu queria dar um aviso de como vai funcionar os nossos vídeos aqui no canal. Em geral, eu vou tentar mesclar e trazer para vocês conteúdos mesclados. Em que sentido? Em conteúdos para iniciantes e conteúdos para a galera que já programa em Elixir, já participou das NLWs, já participou do Ignite. Então, eu sempre vou tentar trazer vídeos com teor de mais para iniciantes, mas vídeos também, às vezes, um pouco mais avançados, com um pouco mais de lógica, ou assumindo que a nossa audiência já saiba Elixir também. Resumindo, vai ter vídeo para toda a comunidade, para todos os níveis, não importa qual nível é o seu. E no vídeo de hoje vai ser um desses vídeos que a gente vai fazer para iniciantes. A gente vai conversar um pouquinho sobre programação funcional, eu vou te explicar melhor o que é esse paradigma e te mostrar na prática os principais conceitos da programação funcional, já pondo a mão na massa, já codando em Elixir. Então, bora lá direto para a explicação e em seguida para o código. Programação funcional ou paradigma funcional? Qual é o porquê desse nome? Esse nome vem pelo fato de que na programação funcional a gente tem apenas funções para trabalhar. E a gente roda, na verdade a gente tenta fazer toda a complexidade do nosso código girar em torno de compor essas funções. Por isso que normalmente a programação funcional, o código tende até a ficar um pouco mais simples ou um pouco mais legível, porque a gente não tem grandes abstrações para se preocupar. A gente tem módulos, e módulos são agrupamentos de funções e funções que trabalham junto para transformar o nosso dado. Então a gente sempre vai ter esse fluxo de ter um dado como entrada e a gente transforma esse dado no resultado final. O exemplo que eu sempre dou, e talvez muitos de vocês devem estar cansados de saber, que é como se fosse um chão de fábrica, como se fosse aquelas esteiras de fábrica, que a gente pega uma matéria-prima, modela para outra coisa, modela para outra coisa, modela para outra coisa, num processo, num pipeline, e no final a gente tem o resultado final. Então a programação funcional, o primeiro conceito que você tem que entender é isso. A gente tem apenas funções e é com isso que a gente trabalha. Na verdade, a programação funcional ela tem vários outros conceitos, como composição de função, imutabilidade, funções puras, funções de alta ordem, mas é melhor a gente já ir quase direto para o código para eu mostrar para vocês com exemplos práticos através do Elixir todos os conceitos do paradigma funcional e ao final desse vídeo você vai finalmente ter entendido o paradigma funcional, ver que não é um bicho de 7 cabeças, ver que não é um código matemático e totalmente diferente e talvez se começar a se interessar e começar a amar o Elixir assim como eu amo. Então vamos para o código agora. Bem, eu já tenho o Elixir instalado na minha máquina e caso você queira seguir esse tutorial comigo, você vai precisar do Elixir instalado também, por isso eu vou pedir para deixar o link na descrição da documentação do Elixir caso você queira instalar o Elixir junto comigo, tudo bem? O primeiro conceito que a gente vai ver da programação funcional é o conceito de funções puras. Eu vou abrir o IX aqui, que é o Elixir interativo, só para a gente, rascunhar aqui, interagir um pouco, sobre o conceito de funções puras. O que é uma função pura? Na matemática, a gente não define uma função assim, ó, função de x é igual a x mais um valor qualquer, por exemplo, 2. E aqui, para sempre se eu passar um mesmo valor de x, essa função vai retornar sempre o mesmo valor.
Então, se eu passar f de 2, 2 mais 2, 4, f de 2, 2 mais 2, 4, f de 2, 2 mais 2, 4 e assim por diante. Isso quer dizer que isso é uma função pura. Sempre para a mesma entrada, eu tenho o mesmo resultado. E a programação funcional, a gente tenta manter sempre o nosso código a partir de funções puras. Por que eu digo sempre tenta manter, mas não necessariamente a gente sempre tem só funções puras? Porque nem toda função necessariamente ela é pura. A gente pode ter uma função que faz um request externo, por exemplo, faço um post, um get para uma API, e se essa API tiver de pé, ela vai ter um resultado, se a API cair, vai ter outro resultado, a API pode mudar, então não necessariamente eu vou ter sempre o mesmo resultado, mas esse é o nosso objetivo primordial, manter funções puras para a gente ter funções simples e com um propósito muito único para ser uma função especialista que faz uma coisinha só e manter o nosso código bem o S do Solid, né? O Single Responsibility, nossa função ter uma responsabilidade só para a gente poder compor elas depois, que é outro conceito que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas esse é o conceito de função pura, o primeiro conceito da programação funcional que a gente tem que ver, e normalmente a gente compõe funções puras para transformar o nosso dado. Beleza? Eu nem precisava ter aberto o EX, mas tudo bem. Agora eu vou usar um comando aqui, ó, mix new, para criar um novo projeto Elixir, e vou criar um programa chamado, sei lá, uma appzinha chamada Functional. Então vou dar um mix new functional, deixa eu dar um cd functional aqui e abrir o nosso VS Code nesse nosso projetinho. Então aqui em lib functional, isso aqui é um módulo, posso deletar essa documentação aqui, isso aqui é um módulo, tá vendo? Def module, que nada mais é do que um agrupamento de funções em Elixir, e aqui é uma função. Então, se eu abrir o EX aqui com EX-S maiúsculo mix, para eu executar o EX dentro do nosso projeto, eu posso executar o módulo functional.hello. Essa já é uma diferença da orientação objeto para programação funcional. Normalmente, vamos supor que eu tenho um nome. Então tem um nome assim, ó. Rafael. Tá? Eu tenho um nome assim. Aí normalmente, vamos supor, se eu quero esse nome todo minúsculo, eu vou dizer name.downcase, por exemplo. Ou, não é assim que normalmente a gente faz? A gente vai ter um objeto e a gente chama um método desse objeto na orientação objeto. Aqui, na programação funcional, é diferente. A gente sempre tem módulos que agrupam funções, somente. Então, se eu der, por exemplo, o módulo string.downcase e passar o meu nome, olha só, tá aí o Rafael todo minúsculo. Estou usando um módulo e uma função desse módulo. Até se eu der tab aqui, ó, string.tab, tem todas as funções para trabalhar com string do módulo string. E se você quiser até ver documentação, você pode dar um h módulo.função e você vai ver a documentação da função, como funciona, tá? Mas esse foi só um pequeno apêndice pra gente agora também. Agora, o que eu vou explicar para você? O segundo conceito que a gente vai ver da programação funcional é a imutabilidade. Primeiro vamos entender o que é a imutabilidade e por que ela é importante. Então, dentro do nosso projeto, o que eu vou criar? Aqui na função hello mesmo, vou criar um mapa. Então, vou criar aqui, ó, por exemplo, um mapa chamado UserData, que vai ter o nome do usuário. Então, nome Rafael e, sei lá, age 27. Agora, o que eu vou fazer? Vou dar um io.inspect para ser inspecionado no terminal essa variável, ou seja, para imprimir no terminal essa variável. Agora, eu vou chamar o módulo map.put, e eu vou, para esse mapa UserData aqui, eu vou mudar o valor da chave nome e vou colocar um novo valor lá dentro, sei lá, com o nome João, tá? E em seguida eu vou dar um io.inspect de novo aqui em UserData, beleza? Vamos ver o que vai acontecer com isso aqui? Então, ó, vou dar um EXMix aqui, vou chamar de novo functional.hello, vamos dar Enter aqui agora. Olha só, que interessante. Eu imprimi age nome. Primeiro, por que 3 vezes? Porque uma vez foi desse inspect, outra vez foi desse inspect, e o map.put retornou 1 também, tá? Na verdade, o map.put não, é porque o inspect imprimiu no terminal e esse é o próprio retorno do inspect também, por isso apareceu 3 vezes, mas não se preocupa com isso, que não é o intuito aqui agora. Mas o interessante da gente ver é, o dado não foi alterado. Tá vendo? Apesar de eu ter passado o meu mapa aqui, o valor do meu mapa não foi alterado. E isso é a imutabilidade.
No Elixir, se eu quiser, e em programação funcional em geral, se eu quiser mudar um valor, eu tenho que reatribuir esse valor. Então, vou fazer assim, ó, UserData, que era isso aqui. Agora, eu vou fazer uma nova atualização e vou reassignar esse valor aqui dentro para a variável UserData. Beleza? Então, deixa eu dar um recompile aqui para recompilar o meu código e chamar functional hello de novo. E olha só, agora sim foi retornado age 27 e name João. Agora sim foi atualizado esse valor, tá? E é isso que a gente chama de imutabilidade. O que é feito aqui na real é que é feita uma cópia em memória. Essa variável e esse mapa existe num endereço de memória e esse que foi criado aqui através do UserData original é uma cópia modificada. E por que isso é importante? Porque o que a gente quer na programação funcional é ter, ao máximo, o nosso código sem estado. A gente não quer armazenar estado de forma nenhuma. Por quê? Porque a gente quer aproveitar do paralelismo e da concorrência de uma forma geral e ter uma performance muito boa. Porque imagina só, se todo mundo está modificando a memória e eu não garanto a consistência dos dados que estão em memória, eu não posso fazer programação concorrente, paralela. Eu não posso criar threads, não posso criar processos assíncronos, tudo isso. Ou posso até criar, mas fica muito mais difícil de eu trabalhar com eles. Porque eu não posso garantir a integridade de memória. Mas a programação funcional, através da mutabilidade, garante a integridade de memória e a gente pode usar todo o nosso poder computacional. Por quê? A gente garante que sempre que eu modifico um dado, eu estou fazendo uma cópia dele e não alterando o dado original. Então, se tem outro processo que está lidando com aquele dado original, esse dado não vai ser alterado e a gente não precisa se preocupar com isso. Então, no Elixir, em programação funcional, em linguagens funcionais em geral, é muito fácil criar processos, criar tasks, fazer rodar coisas assíncronas, paralelas, sem muito problema. E talvez eu trago isso num outro vídeo aqui no canal também, mostrando tasks, processos, etc. Deixa aí nos comentários se você quer ouvir mais sobre isso. Mas o que você tem que entender é, com isso a gente pode usar todos os núcleos do nosso processador e todo o nosso poder computacional. Em geral, em Elixir, quase tudo é um processo que roda concorrentemente através dos núcleos do nosso processador, paralelamente ou através do mesmo núcleo de forma concorrente também, tá? Mas você pode até se perguntar, quer dizer que isso gasta mais memória? Uma programável funcional consome mais memória? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque o Elixir, eu sempre falo que ele é compilado por uma linguagem que chama Erlang. E essa linguagem tem uma máquina virtual muito bem otimizada que garante todo o gerenciamento de memória, garbage collector e tudo mais seja feito de forma muito eficiente. Então, não quer dizer que a gente está gastando muito memória e um software e uma app em Elixir vai ter muita memória consumindo. Isso não é verdade, tudo bem? Então, a gente já viu o primeiro conceito da programação funcional, que é a imutabilidade. O segundo conceito que a gente vai ver agora é a composição de funções. Porque imagina só que eu tenho que modificar o mapa várias vezes. Imagina, esse mesmo mapa, eu quero agora modificar a idade, aí eu teria que reassignar esse mesmo mapa agora para mudar a idade para, sei lá, idade agora eu vou mudar para 35 e depois eu quero pegar esse mesmo mapa e, sei lá, deletar uma chave. Então, vou chamar o map.delete aqui e deletar o nome. Então, no final, a gente vai terminar só com o age e 35. Ter que ficar reassignando esses valores toda hora é muito ruim, né? Deixa eu dar um recompile aqui, só para a gente ver que isso está funcionando. O map.delete, na verdade, é map.delete 3. Então, deixa eu conferir aqui a doc. A gente passa um mapa e a chave. Não, eu fiz certo, eu não digitei ele como 2. Vamos ver aqui. Não tem esse 35, né? Beleza. Agora, acredito que vai estar certo, beleza. Ele só está rascunhado aqui porque eu não estou usando essa variável para nada. Mas, deixa eu limpar a tela aqui, dar um recompile. E agora sim, vamos chamar a mesma função de novo. Olha só, terminei com o mapa só com idade 35. Por quê? Primeiro eu peguei o mapa, depois mudei o nome para João, depois mudei a idade para 35, depois deletei essa chave. Mas, como eu disse, isso é muito custoso, ficar reassignando toda hora e não é muito legível, né? É assim que eu tenho que programar em Elixir? Não, não é assim. Essa é a boa notícia. No Elixir a gente tem um operador muito elegante que chama o Pipe Operator, que é simplesmente um operador para a gente compor funções. Eu não te falei que a ideia da programação funcional é escrever funções pequenininhas e muito especialistas no que fazem? Então, imagina, olha só, vou até criar uma função aqui,
uma função privada, por exemplo, que é putMap, que vai ser nada mais vai fazer do que receber um mapa, uma chave e um valor e vai pôr esse valor nessa chave, né? Map key valor não, map key value, né? Então, eu só estou dando um novo nome para o map.put, mas só para a gente deixar isso mais claro, que pode ser com funções não só de módulos, mas funções do próprio módulo. Então, ó, eu vou para um determinado mapa, em determinada chave, eu vou pôr determinado valor. É o map.put que eu já estava usando antes, né? Agora, ao invés de map.put, eu vou chamar aqui de putMap, tá? Aqui embaixo, eu vou chamar de putMap também. Eu deletei aqui, deixa eu voltar com esse user data para cá, só para ele parar de reclamar. E agora eu vou criar uma nova função privada aqui também, chamada delete map value, sei lá. Então eu vou chamar agora aqui embaixo um map.delete para o map que eu receber e em qual chave eu quero deletar. Eu nem precisava fazer isso, mas eu estou fazendo fins didáticos aqui. E agora, como que eu componho funções? Eu posso usar o operador que eu falei para vocês, que é o pipe operator. Então, imagina só que eu vou começar com um mapa, tá? Vou chamar o pipe operator aqui agora e vou passar esse mapa para minha função putMap, tá? Que é assim, e eu já te explico essa loucura que eu acabei de fazer. Vou passar para um outro putMap e, por fim, vou passar isso aqui para a função delete map value dessa forma, do jeitinho que está aqui. Beleza? Aqui não precisa de user data também e eu já te explico o porquê. Será que isso vai funcionar? Vamos vir no terminal, vou dar um recompile. Vamos executar de novo. Tenho exatamente o valor que eu esperava, age 35. Vamos até mudar o age aqui para, sei lá, 45. Vamos dar um recompile aqui e executar de novo, age 45. Beleza? O que é esse pipe aqui? O que isso quer dizer? Isso aqui nada mais é do que eu estou compondo funções. Eu estou pegando esse valor aqui, que é um map, passando como primeiro argumento aqui da função putMap. Olha só, a função putMap, ela não espera um map. Eu estou passando aqui um map para a função putMap com esse operador que chama pipe. Ele simplesmente pega o valor anterior e passa como argumento para a função seguinte como o primeiro elemento. Mas isso me impede de passar outros argumentos? Não impede de passar outros argumentos. Aqui eu estou passando name e João, que é o segundo argumento aqui, e o terceiro argumento. Da mesma forma o delete. Então, eu vou pegar esse mapa, vou pôr o nome de João, vamos pôr um IOInspect no meio aqui, porque o IOInspect, além de... Por que aquela hora apareceu 3 valores? Além deles printar no terminal, ele retorna o próprio valor que ele recebeu. Então ele vai passar o valor aqui para a próxima função, não tem problema. Então eu vou pôr um IOInspect de novo aqui no meio, tá? E a gente vai ver isso passo a passo, Vamos ver aqui, functional hello. Olha só, eu comecei com um mapa. Vamos voltar aqui, comecei com um mapa name Rafael age 27. Passei para a função putMap nome João e dei um IOInspect. Então, nome João. Depois mudei a idade, depois deletei o nome. Isso aqui é a composição de funções através do pipe operator, que é uma forma muito elegante do Elixir de compor funções para evitar de eu ter que chamar as coisas, por exemplo. Eu poderia chamar assim, né? putMap. Deixa eu copiar isso aqui para ser mais rápido. Eu poderia chamar assim, putMap, passando esse map para ela, né? E o resultado disso aqui eu passaria para uma outra função putMap, né? Onde esse é o primeiro map e passaria essas duas outras chaves. E o resultado disso aqui eu passaria para a função delete map value, certo? Com a chave name no final aqui, tá? Muito ruim fazer assim, né? Ou pior ainda, fazer da forma como eu estava fazendo antes, de ficar criando variáveis para armazenar os passos intermediários, tá? Então esse é o pipe operator que eu considero muito elegante do Elixir de compor funções nessa forma que imita. Por isso que eu gosto de falar do pipeline da fábrica, do chão de fábrica, que eu vou pegando cada pedacinho e alterando. Aqui é a mesma coisa. Eu estou começando com um dado, altero meu dado, altero meu dado, altero meu dado, até eu ter o valor final
Isso é a composição de funções, um conceito que eu acho que é bem simples e acredito que você possa ter entendido também. Então, primeiro a gente viu o conceito de funções puras, a gente viu também o conceito de imutabilidade e agora a gente viu também o conceito de composição de funções. Talvez você possa não saber, mas você mesmo já utilizou composição de funções na prática. Se você é um usuário Linux, talvez você já utilizou a composição de funções na prática. Por exemplo, se eu usar um ps-aux aqui para listar os processos da minha máquina, você provavelmente já usou o pipe no próprio Linux, fazendo assim, ó, ps-aux, pipe, grep, para fazer uma busca. Então, por exemplo, Chrome. Eu vou procurar os processos do Chrome na minha máquina. Então, olha só, o retorno, o que eu tive? O grep do Chrome aqui no ps-aux. E o pipe foi exatamente igual ao do Elixir. Ele pegou o resultado da função ps-aux e passou como primeiro argumento para a função grep Chrome aqui, e Chrome, no caso, é o segundo argumento. Beleza? Então, talvez você já utilizou o pipe e talvez com esse exemplo também fique mais claro para você o que é esse operador de pipe aqui de funções. Último conceito que a gente tem que ver agora para ter tido essa introdução geral na programação funcional e vendo também como o código Elixir é elegante, que programação funcional não é nada tão matemático com malucos, cheio de parênteses ou cheio de outras coisas que você possa ter visto em outra linguagem funcional por aí na sua vida, ou não é só recursão, como outras pessoas pensam também, tá? O conceito que a gente tem que ver por último é o conceito de funções de alta ordem. Tá? O que quer dizer funções de alta ordem? Funções de alta ordem são funções que ou recebem funções, isso, exatamente, função que recebe função como argumento, ou função que devolve uma função como retorno. Como que a gente pode ver isso nesse mesmo exemplo na prática aqui no nosso código? Olha só o que eu vou fazer. Vamos criar uma outra chave aqui, name, age, vamos colocar aqui, por exemplo, CPF 12345678901. Imagina que eu tenho essas chaves. Agora, o que eu vou fazer? Ao invés de eu fazer esse delete, vamos deixar esse delete aqui, vamos deletar esse delete, e eu vou passar isso tudo para uma função enum.map. E se você já usou um map, filter, reduce em qualquer linguagem, Ruby, JavaScript, Python, etc., você já programou o funcional. Porque funções desse tipo, como a função map, é uma função funcional porque ela leva esse conceito de função de alta ordem. Porque como que o map funciona? Deixa até eu vir aqui no EX simplesmente, não EX com mix, só EX. Como que o map funciona? Eu posso ter um enum.map e uma coleção de dados, por exemplo, 1, 2, 3, 4, e uma função, ou seja, eu recebo uma função como argumento. Então eu vou colocar aqui, para cada elemento X dessa coleção, eu vou somar 5. Na verdade não, vamos somar não, vamos multiplicar por 2, sei lá. E vou dar end para finalizar minha função. Então, para cada elemento dessa coleção, eu multipliquei o valor de 2. Ou seja, essa é uma função de alta ordem, porque ela recebe uma função como segundo argumento. E que função é essa? É uma função que eu vou executar em cada um dos elementos. Por isso que minha lista 1, 2, 3, 4 virou 2, 4, 6, 8. Então, se você já utilizou map, se você já utilizou filter, se você já utilizou reduce, qualquer função similar que recebe uma função como argumento ou devolve uma função, até em algumas linguagens você pode ver isso como lambda também, eles podem chamar. E por que lambda? Porque é baseado no conceito de cálculo lambda, que é o fundamento matemático teórico lá atrás, que fundou todo esse conhecimento de programação funcional. Você já programou funcional e não sabia. Então, no nosso exemplo, eu poderia simplesmente aqui, para o meu mapa, eu posso ter uma função que aqui, para eu pegar a chave valor, eu tenho que colocar ele entre chaves assim. Então, para cada chave e valor, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente retornar o valor. Beleza? Faltou um end aqui para finalizar a minha função. Essa é a sintaxe de uma função anônima, tá? Começo com fn, os argumentos da minha função, setinha, o corpo da função e o end para finalizar, para fechar a função anônima. Tudo bem?
Aqui ele está grifando porque apesar de eu ter colocado key aqui, eu não estou usando key para nada. Então se eu simplesmente quero receber, mas não quero usar, eu posso pôr um underline assim, ó, que eu não me importo com a chave. Eu só estou dizendo que eu estou fazendo um map, uma função map, em um map, né, é o mesmo nome, que recebe chave valor, mas a chave eu não estou usando para nada, por isso que eu estou ignorando aqui. Mas agora, ó, vamos de novo executar o nosso ix-smix, deixa eu limpar a tela, chamar agora meu functional.hello e olha só, eu tenho uma lista com todos os valores do meu mapa, que é a idade, o CPF e o nome, que é justamente aqui, ó. O nome que eu mudei para João, né? O CPF que está aqui e a idade que eu mudei para 45 através do enum.map. Isso quer dizer que é uma função de alta ordem, porque ela recebe uma função como argumento e isso dá muito poder para a gente, não poder computacional, poder, porque dá para a gente escrever muito código elegante, curtinho e simples através de funções de alta ordem, funções recebendo outras funções. Essa abstração pode facilitar nossa vida muito em geral também. Outro conceito que tem na programação funcional, eu nem ia dizer, mas fica como bônus, são funções como cidadãos de primeira classe. Que além dessa questão de receber funções e devolver funções, eu também posso armazenar funções em variáveis. Então poderia ter, por exemplo, ó, minha função, que é uma variável aqui, eu vou criar uma função daquele tipo que vai receber um argumento x e simplesmente vai fazer um io.inspect x, beleza? Então vou dar um end aqui agora. Olha só, eu criei uma função, ela está armazenada nessa variável, eu não fiz nada com ela. Mas agora, se eu quiser executar essa função a partir da variável, eu posso chamar minha função ponto parênteses e passar o argumento aqui para ela. Então, vou dar um exemplo, uma string banana. Tá aí, minha função deu um io.inspect no valor banana, porque... e esse é mais um conceito bônus que eu nem ia passar, mas resolvi de última hora aqui passar para vocês também sobre funções como cidadãos de primeira classe. Então, dá uma respirada. Deixa eu até voltar como rosto aqui, ó, completo para você, para a gente bater um papo e relembrar tudo que a gente viu. A gente viu, começamos falando sobre programação funcional, a gente começou falando sobre conceito de função pura, a gente foi para imutabilidade, para composição de funções, composição de funções aqui através do pipe, a gente viu funções de alta ordem através aqui do enum.map e funções como cidadãos de primeira classe, aqui apenas criando funções anônimas que podem ser atribuídas a variáveis. E em resumo, esses são os principais conceitos da programação funcional. Nenhum bicho de 7 cabeças, nenhum código esquisito. Você vê que o código Elixir, se é o seu primeiro contato com o Elixir, é um código muito elegante e um código muito entendível, é muito legível o código. E espero então que você tenha gostado dessa aula aí sobre programação funcional e que te interesse a seguir acompanhando os vídeos de Elixir aqui no canal da Rocket City. Tudo bem? Como sempre, deixe nos comentários os próximos conteúdos que você quer ver sobre Elixir, sobre Phoenix, que eu vou tentar trazer para vocês. Não deixe de acompanhar também o conteúdo dos outros educadores que estão fazendo das outras trilhas. Você pode ver no nosso card aqui o conteúdo recomendado pelos nossos editores. Eles vão deixar um card aqui para você consumir mais conteúdos também das outras trilhas aqui no canal do YouTube da Rocket City também. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Para não perder os próximos, como sempre, você está aqui no YouTube, você já sabe, aquele mesmo papo de sempre. Se inscreve no canal da Rocket. Se você quiser e quiser ajudar a gente também, obviamente, ative as notificações para você não perder todos os vídeos da nossa série aqui. E me deixa feedbacks, comentários também nesse vídeo, que eu vou ter prazer de te responder, de te ajudar e de interagir com você. Todo esse conceito de programação funcional, eu já tinha feito um post no meu Instagram, então se você quiser dicas rápidas, posts rápidos também sobre programação funcional e Elixir, me segue lá no Instagram também, @RafaCamarda, para não perder nenhuma postagem por lá também. E é isso por hoje, pessoal. Espero te ver no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.